Quero mostrar para vocês hoje aqui essa escada que eu estou regularizando. Ela tinha os degraus um pouco altos, né? Ela foi feita com um bloco de cimento, então ela tinha os degraus com 20 centímetros de altura e a pisada com 30. A pisada estava já num tamanho bom, mas a altura estava um pouco alta, então eu resolvi abaixar para 18. Primeira coisa que eu fiz foi bater o nível lá daquela quina até aqui no final da escada. Bati o nível aqui com a mangueira e, pegando a distância do nível até o meu piso embaixo, eu dividi pela quantidade de degraus, que no meu caso aqui deu 18,3. O ideal seria 18, entre 16 e 18, mas aqui eu consegui fazer com 18,3, que é melhor do que 20. E o macete que eu usei para deixar ela toda no padrão foi esse aqui, ó. Cortei os filetinhos na riscadeira, ou se você não tiver riscadeira, pode ser na serra mármore, no tamanho que eu preciso, que é pisada com 30 e o espelho com 18,3. Na verdade, podem reparar que um vai sobrepor o outro. Então, nesse caso aqui, eu estou sobrepondo de cima sobre o espelho, a pisada sobre o espelho. Então, o espelho eu cortei com 7 milímetros a menos. Por que 7 milímetros? Porque é a largura da minha cerâmica, que eu estou usando aqui como talisca, como referência. Então, eu cortei 7 milímetros a menos, porque aqui vai dar a diferença. Aí como que eu fiz aqui? Eu nivelei a pisada, depois peguei o esquadro e esquadrejei a de baixo, certo? Fiz a mesma coisa do outro lado. Essa daqui caiu, mas eu vou colocar depois. Se você for fazer o contrário, se essa peça aqui for ficar na frente dessa, então você corta essa com 7 milímetros a menos, tá? Pode ser assim também. É importante que você nivele também essas duas, né, entre si. Você pode colocar aqui uma reguinha. A minha tá bem suja, né, mas para fazer isso você dá uma limpadinha. E aí você vai nivelar também uma com a outra. A não ser que você queira um certo caimento pro lado de cá ou para lá, não sei, de repente você queira. Mas aqui eu tô fazendo nivelado. Depois eu vou deixar, como é área externa, aqui vai molhar, vai cair chuva, então eu vou deixar um leve caimento para frente, um leve caimento, mas isso eu vou tirar na argamassa mesmo, vai ser uma coisinha mínima, para água não correr o risco de ficar água parada no meio da escada, tá bom? É isso aí. Depois eu mostro como ela ficou e depois colocando também o revestimento. Falou, até mais. Só corrigindo aqui um mal entendido. Quando eu falei que usei a mangueira para bater o nível, eu falei apontando para lá, né? Deu a entender que eu usei aquela mangueira para bater o nível. Só que não. A mangueira de nível é essa daqui, ó. Tá? Percebam que a água ela sempre vai ficar no mesmo nível. Então o nível lá daquela quina do último degrau foi a mesma que eu joguei
É o mesmo nível que deu aqui no final. Mas isso aí não é... Para muita gente não é novidade. E aproveitando, vou dar uma dica sobre esse nível aqui, ó. O de bolha. Esse nível, ele... é muito fácil dele ficar desregulado. Então, sempre que eu uso ele, eu sempre meço dos dois lados. Por quê? Por exemplo, eu vou medir aqui, né? A bolinha está encostando na linha de lá, então significa que está com um caimento para o lado de cá, certo? Só que eu sempre confiro dos dois lados. Por exemplo, eu conferi assim, depois eu viro, confiro assim também. Porque se o nível tiver aferido, vai dar as duas medidas iguais dos dois lados. Se der medida diferente, desse lado dá uma medida, aí você virou, deu diferente, é porque ele está desregulado. E aí você tem que trocar. Por exemplo, aqui nesse que mede o prumo, eu não uso mais porque não funciona. Se eu medir desse lado, depois desse lado, vai dar medidas diferentes. Então sempre que eu vou usar, eu não uso de um lado só. Eu sempre confiro dos dois lados, porque quando ele começar a roubar, eu vou saber. E aí não corre o risco de fazer o serviço errado. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.